Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos caminhando para o final desse trimestre, desta feita lição de número 11, onde estaremos estudando o dom ministerial de presbítero, bispo ou ancião. Neste assunto nós temos como texto áureo Tito capítulo 1 e o versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. A verdade prática: o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. O texto em classe está em Tito capítulo 1, versículos de 5 a 7, e na 1 de Pedro capítulo 5, versículos de 1 a 4. A nossa lição ela está dividida sobre a escolha dos presbíteros, a importância do presbitério e, por fim, os deveres do presbítero. O interessante é que essas palavras, quando trata-se da igreja, tem a ver com a administração eclesial da igreja. E é nesta administração que entra esses personagens, essas nomenclaturas que nós encontramos no decorrer em o Novo Testamento, a respeito dos administradores, daqueles que exercem atividade administrativa na igreja, além daquelas já estudadas até aqui. Mas para que comecemos a dar os primeiros passos neste comentário, quando nós olhamos aqui para o Novo Testamento, nós vamos encontrar que o presbítero, como diz aqui no texto da nossa lição, é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. É um sinônimo de bispo, gramaticalmente episcopos, que quer dizer supervisor. E também nós vamos encontrar professor, que quer dizer do grego, didáskolos, e pastor, poimen. Então nós vamos ver estas expressões, elas reproduzem que o presbítero, ele possui estas características, além da sua maturidade na idade, conta também a sua maturidade na fé cristã. Então tem um peso esta palavra presbítero. Ela traz em si própria um peso no quesito de importância ministerial. Ou seja, forma-se um grupo de pessoas que dá o suporte administrativo, espiritual e administrativo ao pastor da igreja. Ele ajuda na liderança da igreja local. Além do que, nós vamos encontrar aqui no nosso próprio texto áureo, que Paulo ele faz uma recomendação para Tito, para que estabeleça de cidade em cidade presbíteros, pessoas idôneas, pessoas com qualificativos espirituais, com bom testemunho, para os dentro da igreja, como para com os de fora da igreja. Aqueles que estavam de fora da igreja deveriam ter o bom testemunho externado por esse presbítero. A palavra episcopos, do grego, é traduzida por bispo. A palavra didáskolos, professor. A palavra poimen, pastor, e presbíteros, presbítero. Então são essas as fontes que nós vamos encontrar no corpo do Novo Testamento, que é traduzida para a nossa língua em bispo,
pastor, presbítero e também professor. No caso da nossa lição, para uma introdução, nesse pequeno trecho introdutório, nós vamos ver que tanto para presbítero, bispo e ancião é o mesmo significado, são sinônimos. Apesar de ter segmentos religiosos que adotam a palavra presbítero, outros adotam anciãos e outros adotam bispos. Mas na verdade a essência é a mesma. A essência é a mesma. Está falando de alguém que possua a idoneidade, a maturidade, a firmeza na fé cristã e que goza, e que são eles os pilares, auxiliadores daquele que exerce a liderança, o pastoreio propriamente dito da igreja local. E nós vemos esta importância. Assim, o termo presbíteros é um sinônimo de bispo, de professor, de pastor. Logo, a sua função é pastoral. A função do presbítero é uma função também pastoral, porque ela engloba todos esses requisitos. A importância do presbítero, né, hoje, por assim dizer, antes que entremos nesse outro ponto, vale a pena dizer que existem as estruturas eclesiásticas. Por exemplo, a igreja romana, ela tem a sua estrutura administrativa eclesial episcopal, onde uma pessoa ele exerce o comando geral e basicamente ele não é questionado, não apresenta assim como posso achar aqui um termo. Ele é um líder máximo e que em tese, ele não é cobrado e nem presta as devidas informações a toda a igreja, como de uma certa forma deveria fazê-lo, né? É o termo episcopal. E nós encontramos também o sistema presbiterial ou presbiteriano, que existe um conselho de presbíteros, que é denominado, em alguns casos, de presbitério, e as decisões importantes emanam deste presbitério, e que como aconteceu em Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 15, da Assembleia em Jerusalém. Quem participou daquela Assembleia em Jerusalém não foi a igreja, a membresia como um todo, mas participou daquela igreja os anciãos da igreja, os apóstolos, os anciãos, em outras palavras, os presbíteros, aquelas pessoas que possuíam uma maturidade tanto na idade quanto também na fé, pessoas maduras na fé que exerciam aquela autoridade, aquela firmeza em passar ali segurança nas decisões daquela igreja, ou seja, naquela assembleia. Foi evidenciado ali um sistema presbiterial para trazer aquela assembleia retratada em Atos 15. Nós encontramos também outra forma de administração eclesial, que é a forma congregacional. A congregacional, ela é liderada pela membresia da igreja local. As assembleias gerais são a autoridade máxima para deliberar assuntos, para aprovar, para tomar a aprovação dos principais assuntos da igreja. Os membros participam através da Assembleia Geral. Este é o sistema congregacional, sistema administrativo congregacional. Quando assim nós começamos a observar que esse dom que é tratado aqui não é tratado como dom ministerial. O presbítero, o bispo e o ancião.
não é tratado como dom ministerial. Mas isso aqui é uma importância, é uma relevância, é uma consideração que é posta sobre pessoas que possuem baliza, pessoas abalizadas, pessoas estruturadas, pessoas firmes, que têm uma posição também firme para orientar aqueles que estão na liderança da igreja para tomar as suas decisões. Lembrando também que o presbítero, ele exerce a função pastoral. Hoje, nas Assembleias de Deus, há muitos presbíteros, até mesmo nas congregações, há muitos presbíteros. Mas no passado, presbíteros, na verdade, eles eram verdadeiramente, genuinamente pastores. Eles pastoreavam não somente congregações, mas pastoreavam igrejas, cidades, campos, assumiam a liderança de campos na condição de presbítero. Eles faziam esse trabalho. E já hoje, até mesmo porque a igreja cresceu, o volume da igreja, tanto a sua evolução numérica, né, na membresia, isso requer também um aumento do número de obreiros, E assim nós vamos encontrar essa questão do presbítero, essa função do presbítero nas nossas igrejas. Dentre essas funções, o presbítero, tanto o presbítero quanto o ancião, ele trabalha ele é um auxiliar direto do pastor. Ele tem as funções, uma delas, né, que é trazida, que há que ser valorizada, a responsabilidade no trabalho de visitas, no trabalho da assistência social, ajudar na assistência social e também dos doentes, orar, ungir os enfermos. A Bíblia fala, se está alguém entre vós doente, né, chame os presbíteros da igreja. Então esta função de auxílio pastoral, ela recai sobre a pessoa do presbítero. Então a igreja, ela tem crescido, ela tem prosperado em números, e isto se faz necessário então que surjam esses presbíteros para auxiliar o pastor na condução da igreja. Nesta forma, nesta linha, nós vamos encontrar uma postura a respeito da nossa igreja, Assembleia de Deus. Da nossa Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, por exemplo, ela, na década de 30, na Convenção de 37, que foi definido a função, separado ali, estabelecido, colocado marcos a respeito da ação do presbítero. Ali naquela convenção foi definido que para participar da convenção somente pastores e evangelistas. Estes sim poderiam participar e tomar parte no ministério. Já a pessoa na condição de presbítero não compõe o ministério da igreja. Logo, ele não é o presbítero, logo não é um convencional. Convencional, que participa das decisões da igreja, somente pastores e evangelistas. Já presbíteros não participam, não tomam partido, não tomam decisões, não participam das decisões. Isso foi definido na Convenção da Assembleia de Deus, foi realizada em São Paulo, em 1937, foi assim definido, e assim permanece até aos dias de hoje. Na verdade, existem outros segmentos religiosos que dão o nome de ancião aos pastores.
Outros dão nome de bispos. E agora no neopentecostalismo está surgindo os apóstolos, né? os chamados apóstolos desta última hora, que nós sabemos que biblicamente não são. Mas não é esse aqui a questão de polemizar, né? Mas é de trazer o ensinamento segundo as Assembleias de Deus, segundo que é fundada, firmada na palavra do Senhor Jesus Cristo. De uma forma especial, essa administração, ela veio fundada no Novo Testamento. Mas é bom entendermos aqui que dependendo do local onde a igreja foi formada, ela segue uma linha. A Assembleia de Deus, por exemplo, no Brasil, ela veio pelos missionários que vieram dos Estados Unidos, missionários suecos. E eles trouxeram para a nossa Assembleia de Deus a forma administrativa de formação de obreiros segundo a escola sueca. E segundo a escola sueca, nós não temos, digamos assim, na nossa base, na nossa formação, colégios teológicos, mas sim escolas bíblicas para formação, para estruturação dos obreiros, escolas bíblicas, segundo a formação sueca. Já a igreja americana, ela já tem outra formação, que já é através de colégios teológicos. E vem então a formação teológica em colégios, em cursos teológicos. Já a escola sueca é por escolas bíblicas. Daí nós vamos encontrar aqui no Brasil a resistência à criação de colégios teológicos, que houve nas décadas passadas, lá nos primórdios, nas décadas de 40, 50, nós tivemos ali o problema. Quando o pastor Colenda, ele trouxe então a criação em Pindamonhangaba a respeito do colégio teológico, e ali gerou um problema na convenção para tratar o assunto, e ali foi tratado na convenção, e então depois de muito debate é que se aceitou então a questão dos colégios teológicos, de formação teológica, que até então era única e exclusivamente as formações vinham através da escola bíblica. E hoje nós continuamos, mantendo a questão da escola bíblica como a nossa maior fonte de formação de obreiros nas Assembleias de Deus, através das escolas bíblicas. Nesta linha de raciocínio da importância da pessoa, da figura do presbítero, ele tem um dever sacro, que é um dos deveres do presbítero, é apacentar a igreja. Ele tem esta responsabilidade de apacentar a igreja, e também eles formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Esta é a função do presbítero. Logo, cada pastor também, ele é, em tese, um presbítero. Um presbítero. Ele ajuda na formação da igreja, além do pastoreio, porque o presbítero também pode e deve pastorear. Mas a função precípua dele é ser aquele que dá o alicerce, o suporte à administração pastoral na condução da igreja. Mas quando necessário for, o presbítero tem a obrigação de ajudar, e não somente isso, quando necessário for, assumir o comando da igreja local e assim fazer a obra do Senhor.
Na falta do pastor, é o presbítero que exerce a função pastoral. E há muitos presbíteros que já, mesmo na condição de presbítero, já possuem o dom ministerial de pastor ou o dom ministerial de evangelista. Então, não é, na verdade, funciona nas Assembleias de Deus, a questão do presbítero, como se fosse o último passo antes do ministério, antes da ascensão, antes de ascender ao ministério. E o ministério, nós temos duas classes, evangelistas e pastores, ou pastores e evangelistas. As duas classes ministeriais que nós temos nas Assembleias de Deus, ou evangelista ou pastor. Então, o presbítero, ele está a um passo de chegar ao ministério. É o último passo a ser dado para ascender ao ministério de evangelista ou pastor. Muitas vezes, Paulo, nós encontramos aqui numa das suas cartas, ele diz assim: aquele que servir bem como diácono alcançará confiança do ministério. Ele gozará de confiança do ministério e chegará, galgará, atingirá, alcançará uma outra melhor posição. Aquele que servir bem como diácono. Então a pessoa serve como diácono, mas aí vem uma pergunta, né? Que as pessoas até dizem, mas é necessário passar pelo diaconato e depois para o presbitério? Não existe uma regra oficializada, não, tem que ser primeiro diácono, depois presbítero, né? Não existe essa regra nas Assembleias de Deus. Aí vai do pastor, dele entender qual é a chamada do obreiro e trabalhar este obreiro, na formação desse obreiro, para que ele possa dar fruto. É comum às vezes nós ajudarmos apresentar um obreiro ao diaconato, quando na verdade já sabemos de antemão que o seu ministério é o ministério da palavra, que Deus o usa no ministério da palavra. E às vezes nós sabemos que a pessoa, Deus usa ela capacitada no ensino da palavra, e as pessoas seguram no diaconato e não permite essa pessoa chegar ao presbitério. Ou se chega ao presbitério, cerca a pessoa e não dá oportunidade para que ela chegue, não reconhece, não é chegar, é não reconhecer o ministério, a chamada ministerial, o dom ministerial que já repousa sobre aquela pessoa. Então é algo que acontece muito no nosso meio, mas nós não podemos desprezar essa questão do presbitério, a função do presbítero, a importância do presbítero. Ele é um auxiliar direto do pastor, pessoa experiente, pessoa idônea, pronta a ser exemplo na igreja, ensinar e governar com equidade, com seriedade. E nós vemos aqui na nossa lição uma expressão, né, que está em Tiago 5,14, está alguém enfermo, nós já citamos ela, está alguém enfermo entre vós, chame os presbíteros da igreja, ungindo com óleo, a oração da fé curará o enfermo, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Daí a importância da unção, e a unção não pode ser banalizada. Qualquer um pode ungir, qualquer um vai lá e pega o óleo e consagra aquele azeite e sai aí ungindo tudo. Irmão, calma! A Bíblia não ensina assim. Nós temos exemplos na Bíblia, orientações bíblicas acerca dos presbíteros, que pode e deve ungir. E pastores, claro, da mesma sorte. Evangelista pode, que tem o dom ministerial. Apóstolo pode, o mestre pode, o profeta pode, que tem o dom ministerial, que é reconhecido. Mas, veja bem, na administração eclesiástica, nós não vamos encontrar, falando da nossa Assembleia de Deus,
Nós não vamos encontrar ali, na nossa convenção, o apóstolo, a credencial de apóstolo, a credencial de profeta, não vamos encontrar. A credencial de mestre, não vamos encontrar. Na nossa Assembleia de Deus, nós não vamos encontrar a credencial de apóstolo, nem de profeta e nem de mestre. Ninguém separado para apóstolo, separado para profeta ou separado para mestre. Nós vamos encontrar na nossa convenção o evangelista separado, consagrado a evangelista e a pastor. Os dons, os demais dons ministeriais não são contemplados na nossa estrutura organizacional das Assembleias de Deus. Não são assim encontrados. Mas reconhecemos, a Assembleia de Deus reconhece o trabalho do presbítero, reconhece a força do presbitério, que existem assuntos que é tratado a nível ministerial. E quando fala-se a nível ministerial, existem situações que o pastor local, o pastor presidente de um campo, ele reúne os pastores, evangelistas e alguns presbíteros, pessoas idôneas, pessoas que têm cabedal, estrutura, firmeza na palavra, doutrinária, exemplo, para fazer parte daquela situação, para resolver um problema necessário que envolva a igreja, que envolva a administração da igreja. Por que falo isso? Nós já tivemos no passado experiência, antes mesmo de ser reconhecido ministerialmente, de participarmos destas reuniões, auxiliando o ministério, o pastor e a diretoria da igreja, a direção, alguns pastores, para solucionar problemas sérios, envolvendo a administração, envolvendo situações da igreja, para solucionar e trazer a boa solução, o bom resolução do caso. A obra de Deus, ela é feita com renúncia, é feita com esforço. E o Senhor Jesus, Ele assim tem chamados os anciãos, presbíteros, para fazerem a sua obra. Presbítero, ancião e o bispo têm a mesma significação, a mesma importância e a mesma relevância, e até porque são sinônimos umas das outras. Mas esta nomenclatura, na nossa igreja, Assembleia de Deus, é usada então a nomenclatura de presbítero. Presbítero, para assim auxiliar o pastor. É um auxiliar direto do pastor e também exerce a função pastoral de forma interina ou até mesmo antes de vier a ser ele assim reconhecido como tal. Nós queremos fechar aqui a nossa lição, diz, nas Assembleias de Deus no Brasil, os presbíteros exercem este serviço pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, evangelização, ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Apacentar a igreja de Cristo, liderar uma igreja local e ungir os enfermos são algumas das muitas responsabilidades do presbítero. Daí a importância deste ofício da igreja. É bom frisar que os presbíteros são pessoas, acima de tudo, qualificadas, que possuem qualificativos. Não somente aquele que prega muito, que prega, mas além de pregar, além de ensinar, ele precisa ter uma vida casta, segura, exemplar à igreja e aos de fora, para que o nome de Cristo não seja vilipendiado. Que Deus assim nos guarde e nos proteja, e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.